A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem, irmãos? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do panorama bíblico. Nós aprendemos nas aulas anteriores que a Bíblia ela é uma coleção de livros. E a Bíblia ela não é dividida em ordem cronológica, mas sim por estilos literários. Então, a Bíblia é uma coleção de livros dividida por estilos literários. Nós estudamos nas aulas anteriores, nós começamos pelo estudo do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, conhecido também pelos judeus como Torá, né? Depois também estudamos os livros históricos e aprendemos que o Pentateuco também é um livro histórico. São livros históricos, né? Porque conta toda a história do início do povo de Deus, né? Do povo hebreu. E os livros históricos vão de Gênesis, então, desde o Pentateuco, de Gênesis, no início do Pentateuco, né? De Gênesis ao livro de Ester. E esses livros históricos contam a história do povo de Israel, desde a origem da criação, da queda dos patriarcas, do êxodo, a entrada na terra prometida, o período de juízes e a monarquia. E tudo isso nós já estudamos nas aulas anteriores. E hoje nós iremos iniciar o estudo dos livros sapienciais e poéticos. Os livros sapienciais e poéticos são os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiástico, Cântico dos Cânticos, também conhecido como Cantares de Salomão. Por que são conhecidos como livros poéticos e sapienciais? Porque são livros que trazem ensinamentos, né? São sapienciais porque trazem ensinamentos de sabedoria, né? Isso que significa a palavra sapiencial. E são poéticos porque trazem características de poesia, um certo romantismo de linguagem, embora não seja a característica da poesia hebraica, a rima, o ritmo, mas a poesia hebraica ela traz o ritmo, figuras de linguagem. Nós podemos perceber nos Salmos e nos Provérbios figuras de linguagens, que são características da linguagem poética, né? Embora na poesia hebraica não tem ritmo, como às vezes a gente lê, né, a literatura, as poesias, né? Que normalmente ela tem um ritmo e tem uma rima, né? Mas a poesia hebraica ela não traz rima e nem ritmo, mas ela traz figuras de linguagem. E a poesia hebraica também traz características do paralelismo. Então ela é caracterizada como poesia porque ela traz um paralelismo. O que seria um paralelismo? Seria uma frase completando a outra frase, né? Daí ela traz um paralelismo sinônimo, que seria a palavra sinônimo, que uma frase ela traz o mesmo significado para complementar a outra frase, né? Então ela repete ideias idênticas e semelhantes, né? Numa frase e em outra frase. Podemos dar o exemplo do Salmo 15, no versículo 1. O Salmo, se você puder abrir na sua Bíblia o Salmo 15, versículo 1, a palavra ela fala assim: Quem o Senhor habitará no seu tabernáculo? Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? Então ela começa aqui: Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Daí fala da palavra habitará. E depois, na segunda frase, está: Quem há de morar no seu santo monte? Então é uma frase que complementa a outra, que repete uma ideia idêntica ou semelhante. Daí a gente consegue ter esse exemplo do Salmo 15. E também podemos encontrar um paralelismo antitético. O que seria esse paralelismo antitético? Seria a repetição de ideias que trazem um contraste. Podemos identificar isso no Salmo 1, no versículo 6, que a palavra fala assim: Pois o Senhor conhece os caminhos dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.
Então quer dizer, na primeira frase ele traz que o Senhor conhece o caminho dos justos. E na segunda frase ele fala do caminho dos ímpios. Então ele faz um contraste entre o caminho do justo e o caminho dos ímpios. Então podemos ver um contraste da primeira frase para a segunda frase. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Daí a gente consegue observar esse contraste. Podemos também encontrar um paralelismo construtivo. Esse paralelismo construtivo, nós podemos identificar que a segunda parte completa a primeira parte. Então podemos identificar isso, trazer como exemplo o Salmo 29, versículo 1. A palavra fala assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Então, assim, a segunda parte, ela completa a primeira frase. Que a primeira frase fala: tributai ao Senhor. Tributar o que ao Senhor? Né? Então fala: tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai o que? Na segunda parte explica: tributai ao Senhor glória e força. Então a segunda frase ela vem explicar e completar a primeira frase. Isso é o paralelismo construtivo, que também é uma das características de uma linguagem poética, né, dentro do contexto hebraico. E também traz um paralelismo simbólico, e daí vem as figuras de linguagem. Então vem a explicação de uma frase que explica a outra através de uma figura de linguagem. Então elas se complementam através de figuras de linguagem. Nós podemos trazer como exemplo os Provérbios 11, 22, que fala assim: com uma joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem descrição. Então, como que é a mulher formosa que não tem descrição? Ela é como joia de ouro em focinho de porco. Aqui a segunda frase, ela traz a explicação da primeira frase. E a primeira frase nós podemos identificar algumas figuras de linguagem, como a joia de ouro em focinho de porco, né? Então, assim, equivalia, né? O que de bom iria trazer uma joia de ouro em um focinho de porco, né? Assim é a mulher formosa que não tem descrição. Então, quer dizer, não adianta nada você ser formosa, você ser como o ouro, se você não tem descrição. Não adianta nada uma joia de ouro e um focinho de porco, né? Então, assim, isso é um paralelismo simbólico. Então, quais são as características poéticas evidenciadas na poesia hebraica? Seria o paralelismo sinônico, né? Que uma ideia repete uma ideia semelhante. Seria o paralelismo antitético, que repete ideias de contrastes entre ideias. E o paralelismo construtivo, que a segunda parte completa a primeira. E o último, que é o paralelismo simbólico, que usa as figuras de linguagem para explicar a frase, né? Nós iniciaremos o panorama dos livros sapienciais e poéticos pelo livro de Jó. O livro de Jó, nós não identificamos uma autoria dentro da escrita do livro. Nós não conseguimos identificar uma autoria. Embora fatores históricos trazem Moisés como autor, né? A Talmud, que é um livro religioso judeu, ele atribui a escrita do livro de Jó a Moisés. Por que eles atribuem para Moisés? Porque Moisés viveu na terra de Midian, que é uma terra muito próxima à região ali de Uz, onde aponta que Jó ele viveu ali. Então acredita-se que o período em que Moisés ele esteve ali em Midian, os 40 anos que Moisés esteve em Midian, ele acabou conhecendo a história de Jó e decidiu ali escrever a história de Jó. Então por isso que eles atribuem a Moisés como o autor do livro de Jó. Se lembra que Moisés ele estava ali no Egito, né, vivendo ali junto com o faraó,
né, como filho de Faraó, como um príncipe egípcio, né? E Moisés ali durante o período que ele viveu ali, né, na sua infância até a sua idade adulta, foi um período em que ele construiu muito conhecimento. Então Moisés era um homem muito culto, né? E um homem de grande sabedoria, que dominava muito bem a escrita, né? Mas em determinado momento da vida dele, ele defendeu ali um judeu que estava sendo estava apanhando ali dos judeus, né, que era escravo ali do povo, desculpa, que era escravo ali do povo egípcio, né, e em determinado momento ele defendeu ali um hebreu, né, e ele acabou matando um egípcio, e daí ele teve que fugir para Midian. E nesse período de 40 anos que ele passou em Midian, no qual ele conheceu a sua esposa, né, Zípora, né, ele conheceu o seu sogro Jetro. Ali, esses 40 anos, acredita-se que ele conheceu a história de Jó e decidiu ali, então, contar, né, escrever a história de Jó. Então, assim, através da Talmud, podemos dizer que provavelmente Moisés tenha escrito o livro de Jó. O contexto em que esse livro, que a história aconteceu, podemos dizer que o contexto foi antes da lei mosaica, porque em nenhum momento durante a história é apontado, né, a lei, né, mosaica, né? Até mesmo os amigos de Jó, quando atribuem que ele está vivendo toda aquela dificuldade, toda aquela luta, a desobediência a Deus, em nenhum momento eles citam a lei, né? Então, por isso a gente identifica que esse livro ele era anterior à lei, né? E também podemos identificar que provavelmente era da época dos patriarcas. Essa história aconteceu na época patriarcal. Por quê? Porque Jó ele é apresentado como sacerdote do seu lar, né? E era um termo comum para a época dos patriarcas, né? Que todo hebreu era sacerdote do seu lar. Então, quando apresenta ele como sacerdote do lar, evidencia que provavelmente essa história ela aconteceu durante o período dos patriarcas, né? E acredita-se também que alguns fatores históricos e culturais ali identificados no livro aponta que essa história deve ter acontecido após após ali a entre Babel e entre a história de Abraão, né? Então, assim, provavelmente Jó, ele era contemporâneo a Abraão, né? Provavelmente era contemporâneo a Abraão. Eu quero fazer um esboçozinho, né, do livro, né, para que a gente possa entender, né, todo o contexto do livro. E é possível identificar 5 partes nesse livro, né? Eu queria que você anotasse aí, né? Você que está com um caderno e com uma caneta, anote aí o esboço do livro, né? A primeira parte do livro é do capítulo 1 ao capítulo 2, que é um prólogo, né? Que ali mostra o propósito cósmico e divino do sofrimento, né? Então a primeira parte é o prólogo do livro, que aponta para um propósito cósmico e divino do sofrimento, né, de Jó, né? Ali mostra uma assembleia, né, uma conversa entre Deus e os anjos e os filhos de Deus né, e Satanás, né? Então, e ali mostra o prólogo. E tem a segunda parte, é o diálogo dos amigos, né? Que aponta ali um propósito punitivo do sofrimento, né? Que é do capítulo 3 ao capítulo 31. Daí na terceira parte a gente vai ver um monólogo de Eliú. A gente vai ver um dos amigos de Jó ali no monólogo, apenas ele falando, né? E apontando um propósito corretivo do sofrimento, né? Apontando que Jó provavelmente ele tinha culpa, né, pelo seu sofrimento, né? E a gente sabe que nada disso, né? Que Jó era um homem íntegro, né? Mas ali os seus amigos ali julgaram ele, né? Julgaram ele. É um dos erros muito
os erros muito comuns assim a serem encontrados aí em pregações, em estudos, né? Por muitas vezes não ler, a pessoa que vai ministrar uma palavra, por ela não ter o conhecimento de todo o contexto, de não ter lido o livro todo, às vezes traz explicações dos amigos de Jó, né, que são palavras, querendo ou não, são palavras de sabedoria, né, que apresentam uma sabedoria, mas não uma sabedoria divina, né, não uma sabedoria de Deus, mas uma sabedoria humana, né, apresentam isso como se fosse uma palavra de Deus, né, e assim, é um erro muito comum de você ver em pregações, né, por fazer uma hermenêutica errada, né, do livro, né, por interpretar o livro de uma forma errada, sem levar em consideração o contexto, sem levar em consideração toda a história do livro, né, e então apontar ali, né, frases lindas, bonitas de sabedoria, né, de Eliú apontando para Jó ali que o sofrimento dele era fruto do pecado, da desobediência, e que não é realidade, né? E a gente mostra ali um julgamento errado, né? E daí na quarta parte a gente vê um monólogo do Senhor, né? Um monólogo de Deus, né? Aí Deus ele fala, né? E ele deixa claro que Jó era um homem era um homem íntegro, né? E mostra um propósito educativo do sofrimento, né? Mostra que através do sofrimento nós podemos ser moldados, né? E que podemos ser moldados segundo a vontade do Senhor, né? Nós nos tornamos a imagem e semelhança de Deus. A gente pode fazer com essa parte desse monólogo do Senhor, nós podemos fazer uma relação com o período que o povo de Deus passou no deserto. Foi necessário, né, que o povo de Deus passasse no deserto, porque o povo de Deus ele precisava recuperar a sua identidade, que ele tinha perdido durante o período que ficou escravo pelos egípcios, né? Então, durante o período em que eles ficaram ali, de 300 a 400 anos, que eles ficaram escravos ali pelos egípcios, o povo de Deus ali, ele perdeu sua identidade. Então, o deserto foi algo necessário para que o povo recuperasse a sua identidade, né? Como filho de Deus, né? Como povo de Deus, né? Como povo de Deus. Então foi necessário. Então muitas vezes ali Deus está mostrando através desse monólogo que o propósito educativo do sofrimento. Muitas vezes nós passamos por algum sofrimento, mas é porque Deus ele quer nos ensinar. Ele busca um propósito educativo. Que a gente possa ser moldado através desse sofrimento. Então tudo que nós passamos como sofrimento nós sofremos não porque Satanás está no controle da nossa vida, mas nós sofremos porque Deus ele permite que Satanás ele haja na nossa vida. Porque Satanás ele não age na nossa vida sem a permissão de Deus. Porque Deus é o Todo-Poderoso e é o Soberano, né? E ele deixa muito claro. Então ele permite ali. Então nessa relação, né? E nessa conversa de Deus com Satanás, ele deixa muito claro que ele só vai agir na vida de Jó devido à permissão de Deus. E isso serve como um ensinamento para Jó, né? Então, no capítulo 38 ao capítulo 41, a gente vê um monólogo de Deus, trazendo um propósito educativo para o sofrimento. E na quinta parte, é um epílogo do livro, que traz um final feliz do sofrimento de um justo, né? Aí mostra que Jó era justo, que Jó era íntegro, né? E por isso, né? Deus traz um final feliz a ele, né? E podemos fazer um paralelo em que nós podemos passar por muita dificuldade, né? Como Jesus disse, né? Que nesse mundo nós teremos aflição. Mas Jesus ele fala, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então, da mesma forma que Jesus venceu o mundo, nós também venceremos o mundo. Se formos justos como Jó, nós teremos um final feliz, que é uma eternidade com o Senhor. Amém? É uma eternidade com o Senhor. Então, a gente vê aqui que a gente pode fazer o esboço do livro de Jó em 5 partes. Primeiro, o prólogo do livro, depois o diálogo dos amigos, depois o monólogo de Eliú, um dos amigos de Jó, depois o monólogo do Senhor,
e depois uma epíloga do livro que mostra um final feliz para o justo, né? E a Bíblia aponta isso, né? Que o justo, ele terá um final feliz. Agora eu quero trazer para vocês uma aplicação prática do livro. Como nós podemos aplicar, né? Aplicar o conhecimento desse livro. Como nós podemos aplicar? Nós podemos aplicar no entendimento que o crente também sofre e está passível de sofrer as mesmas dificuldades que os incrédulos. Então nós sofremos, assim como os incrédulos, nós sofremos, porque às vezes a gente tem a ideia que a partir do momento em que a gente entrega a nossa vida para o Senhor, que a nossa vida será um mar de rosas, será uma maravilha. Mas não, nós passaremos por dificuldades. E essas dificuldades são necessárias para que a gente seja corrigido pelo Senhor, para que a gente se molde segundo a imagem e a semelhança de Deus. Então nossa vida aqui, como o apóstolo Paulo fala, nós somos peregrinos nesse mundo, nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui para ser transformados, né? Ser transformados e ser parecidos com Jesus, né? Para que a gente chegue na estatura, né? Como a palavra fala, na estatura de um varão perfeito, né? Nós podemos também identificar que nossa visão ela precisa estar no céu e no nosso destino. Nós precisamos ter um foco, né, na nossa salvação, na nossa vida celestial. Nós não devemos nos apegar a esse mundo. Nós precisamos entender que esse mundo ele é uma atribuição temporária. Nós vamos passar por lutas, por dificuldades, mas nós venceremos, né? Nós já vencemos, né? Porque a palavra fala que aquele que está em Cristo, ele é vencedor, né? Nós somos mais do que vencedores, né? Então nós somos mais do que vencedores. Então precisamos tomar posse dessa promessa. Nós precisamos identificar que a terra, ela não é o final. Esse momento aqui, ele é apenas o início de uma eternidade com o Senhor, né? E quando nós entendemos assim, isso gera a esperança ao nosso coração. E também essa palavra nos ensina que nós precisamos ter uma vida devota como a de Jó, né? Mesmo diante da dificuldade, estar na presença do Senhor, né? E que a gente possa servir a Deus independente das circunstâncias, né? Em que, independente do que você está vivendo, que você possa servir ao Senhor e glorificar ao Senhor, assim como Jó fez. E que a gente devemos sempre confiar na soberania de Deus. E assim, entender que é a soberania de Deus que deve guiar a nossa vida. Então essas são as aplicações práticas do livro de Jó. Dando continuidade ao panorama dos livros sapienciais e poéticos, agora nós vamos para o segundo livro, que é o livro de Salmos, né? Quando nós falamos do livro de Salmos, nós podemos identificar diversos autores, né? E até mesmo o livro, ele aponta os autores, né? Em muitos dos Salmos, nós vamos identificar os autores, né? Diante dos acontecimentos, diante da forma em que ele se comunica através do Salmo, né? Lembrando, o Salmo, na maioria das vezes, não traz um cunho teológico, né? Porque o Salmo, ele é a expressão do sentimento do homem, né? Na comunicação com Deus. Então, é o homem abrindo o coração dele para Deus, né? Então, por isso que muitas vezes a gente não pode buscar entender o Salmo teologicamente, porque o Salmo, ele não é teológico, né? Ele é a expressão do coração do homem para Deus, né? Então o homem está expressando ali o seu sentimento, né? O seu sentimento da alma ali para Deus. Então ele está colocando diante de Deus. É como se Deus ele fosse o psicólogo do homem, né? Então o homem se comunica com Deus ali, abrindo o seu coração para Deus. E nós podemos aprender, né, através dos Salmos, que nós devemos abrir o nosso coração para o Senhor. Nós precisamos conversar com o Senhor, assim como os salmistas faziam, né? Eles conversavam com o Senhor. Nós podemos identificar pelos títulos dos Salmos, Moisés, Davi, Salomão, Asaf, filhos de Corá, Emã e Etã como autores, né, dos Salmos, né? E eu vou, né, apresentar para vocês o material que vai trazer, especificando a autoria de cada salmo, né? Então você vai poder identificar ali
a autoria de cada salmo. Então depois vocês dão uma olhadinha no material lá que vai ter lá especificando qual, né, salmo foi escrito por Moisés, né? O Salmo 90 ali foi escrito por Moisés, qual salmo foi escrito por Davi, aí você vai ver o Salmo 3, Salmo 11, Salmo 51, Salmo 68, né? Mas vai estar tudo lá, não se preocupe. Então a gente consegue identificar a autoria dos salmos pelos títulos, e também podemos identificar a autoria dos salmos pelos tradutores da Septuaginta, né? Por que a gente fala assim, tradutores da Septuaginta? O que seria a Septuaginta, né? A Septuaginta foi a primeira tradução da Bíblia do hebraico para o grego, né? A Septuaginta foi a tradução. Essa tradução ela aconteceu no período intertestamentário, né? Foi no período em que Deus ele nos revelou para nenhum profeta, né? Foi o período entre Zacarias e a vinda de João Batista, né? Que é o primeiro profeta ali, depois do período intertestamentário. Então, foi um período ali de 300 a 400 anos, né? E nesse período de Malaquias, a vinda de João Batista, né? Que ia preparar o caminho para a vinda de Jesus, né? Que de forma profética, né? Nesse período, recebe esse nome, essa tradução da Bíblia, né? Que é a tradução do hebraico para o grego, recebe esse nome porque foi escrito por 70 rabinos no período de 70 dias, né? Foi escrito por 70 rabinos no período de 70 dias. Acredita-se que foi isso. E por isso que recebe o nome Septuaginta, que se refere-se ao número 70, né? E daí a gente pode encontrar ali como tradutor, né, dos Salmos, Ezequias, Jeremias, Ageu, Zacarias, Esdras. Depois eu vou estar passando no material, vai estar também descrito certinho para vocês, né? E em que data foi escrito o livro de Salmos? Como foram escritos por diversos autores, nós podemos identificar diversas datas, né? Podemos ver lá os salmos escritos por Moisés, um salmo 90 que foi escrito por Moisés, que provavelmente foi escrito em 1430 a.C. Os salmos da época de Davi, que foi no período em que Davi foi rei de Israel, né? Período de 1020 a 970 a.C. Na época de Salomão, né? 970, 931 a.C. Na época dos filhos de Corá e de Asaf, que foi antes ali do exílio babilônico, e na época dos servos de Ezequias, que foi em 700 a.C., né? Nós podemos identificar que os Salmos ele foi escrito, a maioria dos Salmos foi escrito num período de guerra, num período de operação militares, né? Então existem muitos salmos ali imprecatórios, né? Salmos ali que foram escritos nos períodos de guerra ali, o povo pedindo justiça, porque todo aquele povo que guerreava contra o povo de Deus também era identificado como inimigo de Deus, né? E ali o povo de Deus ele expressa seu sentimento ali, né? Contra essas nações inimigas, né? E então a gente pode ver que muitas vezes é o povo de Deus abrindo o seu coração a Deus e pedindo justiça, né? E pedindo que Deus ele até mesmo matasse o povo, né? Inimigo, né? Então o povo que guerreava contra o povo judeu era inimigo de Deus, né? Então era visto como inimigo de Deus. A gente vai ver muito o termo inimigo, né? E esse termo inimigo ele está relacionado aos povos que guerreavam contra Deus, né? Então não seria atribuído a Satanás, né? Mas seria atribuído a todos os povos que estavam guerreando contra o povo de Deus, que era um povo inimigo de Deus. A gente vê que os salmos são situados em dois cenários, né? John MacArthur ele aponta dois cenários ali em que aconteceu ali, que foi escrito os salmos, né? O primeiro cenário é os atos de Deus na criação e na história. E o segundo cenário é a história de Israel. Sempre devemos lembrar que as experiências descritas nos Salmos são as dos judeus, dentro de um contexto teocrático. Ou para usar um conceito de sinônimo, podemos dizer que é dentro da dispensação da lei, né? E ali a gente vai encontrar promessas de prosperidade, de bênçãos terrestres, que se relacionam a esse contexto, né?
Então, a maioria das vezes, quando a gente fala de bênçãos, está sempre relacionadas a conquistas, né? A bênçãos terrestres. Muitas vezes não a bênçãos celestiais, né? Bênçãos de eternidade, mas bênçãos para aquele momento, bênçãos terrestres, né? Então, assim, a maioria das vezes que falam sobre bênção, sobre prosperidade, está relacionado a uma prosperidade aqui na Terra, né? Está relacionado a uma prosperidade aqui na Terra. Nós podemos, agora nós vamos fazer um esboço, né? Queria que você quisesse pegar um papel, uma caneta, né? E que você possa, junto com a gente aqui, junto comigo aqui, tá fazendo um esboço, né? Dos Salmos, né? Vamos lá, vou fazer esse esboço aqui. Só um momento. Ó, vamos lá. Primeira parte, a introdução. Então, o Salmo número 1 e o número 2 é uma introdução aos Salmos, né? A segunda parte são conflitos de Davi com Saul, do Salmo 3 ao Salmo 41. A terceira parte retrata o reinado de Davi, que é do Salmo 42 ao 72. E a quarta parte é a crise assíria, né? Que está do capítulo do Salmo 73 ao Salmo 89. A quinta parte é a introspecção sobre a destruição do templo e o exílio, que é do Salmo 90 ao Salmo 106. A sexta parte é o louvor e reflexão sobre o retorno e a nova era, 107 ao 145. E a sétima parte é o louvor final, que é o 146 ao 150. Então, esse é um esboço, né, relacionado aos Salmos, né? E agora nós vamos, então, para as aplicações práticas, né? Como nós podemos aplicar os Salmos na nossa vida, né? Primeiro, a gente precisa entender que os Salmos, eles não são, a maioria das vezes, não são teológicos, né? Porque são a expressão do sentimento do homem, né? Então o homem, ele abre o coração dele para Deus. É um ensinamento para nós, né? Nós devemos abrir o nosso coração para o Senhor, né? Muitas vezes nós passamos por algumas doenças da alma, né? Como ansiedade, como depressão, né? E outras doenças da alma, né? Doenças psicossomáticas, devido a não colocar Deus como psicólogo da nossa vida, né? E a gente vê que os Salmos nos ensina isso, né? A gente vê Davi lá abrindo o coração dele para Deus, né? Por isso que Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus, porque ele abria seu coração para Deus, ele abria seu coração também de forma genuína, né? Ele abria seu coração ali para Deus ali, com toda a sinceridade para o Senhor, né? Ele conversava realmente com Deus, né? Ele dialogava com Deus, ele abria seu coração para Deus, ele pedia perdão, ele mostrava o seu arrependimento para Deus. Lógico que Deus sabia que ele estava arrependido, mas ele colocava ali em palavras, né? E também a gente vê ali os salmos imprecatórios, né? Que é os salmos do período de guerra ali, em que o povo de Deus, ele pede justiça, né? Então ele pede até a morte dos inimigos, né? Mas ali também é uma expressão da alma, né? Do povo, né? Mas aí mostra que nós precisamos abrir o nosso coração para o Senhor, né? Então, nos Salmos, mostra a experiência humana vista na sua relação com Deus. Muitas vezes vivemos e realizamos coisas como se Deus não existisse. Mas nós precisamos entender que Deus existe, nós precisamos nos relacionar com o Senhor. O Salmo nos ensina que nós devemos nos relacionar com o Senhor. O exemplo de vida próxima a Deus, o salmista, deve nos desafiar a viver de tal maneira, né? Então nós devemos viver como os salmistas, né? Nós devemos ler os salmos e ser desafiados a viver essa relação como os dos salmistas com Deus, né? Muitas vezes a gente lê, não vou falar que é errado, a gente lê o salmo como oração, mas a gente precisa entender o contexto do salmo, né? A gente não pode apenas pegar o salmo ali sem entendimento do contexto e aplicar ele como oração, entendeu? Então nós precisamos
Nós precisamos entender que o Salmo, a gente está abrindo o nosso coração para o Senhor, né? E a gente precisa abrir o nosso coração ao Senhor. O livro dos Salmos, ele é repleto de teologia propriamente dita, descrição do ser e dos atributos de Deus. Quando conhecemos mais a Deus e nos aprofundamos na teologia, teremos uma vida espiritual exultante. Agora há pouco eu falei para vocês que não é teologicamente. Na verdade, ele é teologicamente porque ele apresenta os atributos de Deus, mas também apresenta o sentimento do homem. E a gente precisa separar isso, aprender a separar isso, né? O que é atributo de Deus e o que é sentimento humano, né? Muitas vezes tem muitos salmos ali que apontam os atributos de Deus, mas tem muitos salmos que apontam também o sentimento do homem. Vemos também no livro de Salmo a importância dada à adoração, ao louvor. Só tem necessidade de louvar a Deus pelo que Ele é, aqueles que têm e são fiéis à sua palavra. Entendeu? Então, quer dizer, a adoração ele é para aqueles que realmente vivem uma vida para o Senhor, né? Ali era um povo separado. Hoje nós somos, né, com tudo que Jesus ele fez por nós na cruz, nós recebemos todo aquele que crê em Jesus, ele recebe uma vida no Espírito. Por isso que Jesus ele fala assim, que chegará o tempo, e esse é o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque nós devemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Então, quem que adora o Senhor? É apenas aqueles que adoram em espírito e em verdade, né? A adoração é apenas para aqueles que vivem um relacionamento com o Senhor. Na época da escrita dos Salmos, era para o povo de Deus. E hoje é para todo aquele que crê em Jesus, né? E decidiu viver uma vida para Jesus, né? E que recebeu vida no Espírito, né? Vida eterna. Então a adoração é para esses, é para aqueles que adoram o Senhor Jesus, para aqueles que realmente conhecem Jesus e adoram Ele, não pelo aquilo que Ele pode fazer, mas pelo aquilo que Ele é. Amém? Então, irmãos, hoje nós vamos encerrar por aqui, né? Encerrar com o livro de Salmos, né? Para a próxima aula nós vamos falar sobre o livro de Eclesiastes, Provérbios e Cantares de Salomão, tá? Então nós encerramos por aqui a primeira parte dos livros sapienciais e poéticos. Daí na próxima aula nós vamos para a segunda parte, né? São os livros de Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Um abraço a todos, Deus abençoe vocês. Amém.